Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da CrossFit Rio Preto, que, antes de qualquer coisa, antes de ser um podcast de CrossFit, ele é um podcast de saúde. Então, tudo que for relacionado à saúde e que a gente sentir que for relevante para vocês, a gente vai trazer para cá, a gente vai discutir, a gente vai chamar pessoas para participar e também contribuir com esses assuntos. E hoje é isso que nós vamos falar. Hoje sou eu, Lari, que estou aqui comandando esse negócio junto com a Bela, que é uma aluna nossa da CrossFit Rio Preto, mas, acima de tudo, uma pessoa que passou por tudo que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Então, antes da gente começar e puxar esse assunto aí, vou pedir para a Bela se apresentar, falar um pouquinho dela, qualquer coisa que ela ache que vocês devam saber sobre ela. Manda bala, Bela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bela, eu tenho aquelas coisas, né? Oi, meu nome é Bela. Eu tenho 30 anos, sou aluna da CrossFit Rio Preto, entre idas e vindas, o quê? Desde 2015. Eu ia falar 6 anos, é isso mesmo. Para um pouquinho, volta um pouquinho, mas desde 2015. E estou aqui, estou de volta, faz alguns poucos meses que eu estou de volta, mas estou aqui de novo, firme e forte. É isso aí. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre uma coisa que entendo que acometa pessoas em geral, né? Mas não sei se a Bela vai concordar comigo, que eu acredito que as mulheres são mais acometidas por esse assunto específico que a gente vai falar aqui, né? E tudo começou, acho que lá para outubro, mais ou menos, porque foi bem quando a gente começou a gravar o podcast, que eu tava lá fuçando no Instagram e vi um stories da Bela, que ela tinha voltado, nem sabia que ela tinha voltado ainda pra CrossFit Rio Preto, né, depois da quarentena e tudo, e eu vi ela fazendo um movimento e falei assim: Bela, você tá muito magrinha, que linda, né, fazia tempo que eu não via ela, e aí ela respondeu dizendo: acha? Tá louca? Onde você tá vendo magreza aí, menina? E ela é super engraçada, vocês vão ver. Daqui a pouco ela se solta. Eu não lembro exatamente o que ela respondeu, mas na hora que ela respondeu eu chorei de dar risada. Mas a gente acabou que puxou esse assunto, que é um assunto sério, né? Sobre, tanto, não só distúrbio de imagem, ou seja lá, mas assim, o quanto essa busca pela perfeição do corpo, né? Do corpo físico, dá aquela ferrada, eu ia falar outra coisa, na nossa cabeça, né? E por isso que eu acho que em mais mulheres, assim. E aí a gente falou, vamos levar isso para um podcast, né? Porque muita gente pode se beneficiar disso. Então, é isso que eu queria te perguntar, Bela, assim, o que você pensa disso? Qual que é a sua história com o seu corpo, né? Com a alimentação? Conta um pouquinho, assim, da sua relação em relação a esse assunto. Tá, bom, primeiro que eu sou suspeita para falar, né? Eu sou feminista, então, assim, para mim é meio complicado falar dessa coisa de padrões sem não dizer que isso atinge, eu acredito, né, que atinge muito mais as mulheres. Não que não atinja os homens também, tá? Mas eu acho que aqui especificamente a gente vai falar da questão dos nossos problemas, né, das mulheres, como a gente sofre, né, com esses padrões, assim, socialmente impostos, que muitas vezes estão fora do nosso alcance, porque é um padrão que serve a um determinado tipo de corpo que muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar, e não porque a gente não vai se esforçar o suficiente, porque é inalcançável para nós, né? Então, assim, a minha relação com o meu corpo sempre foi muito complicada. Eu sou alta, grande, né? E sempre foi muito difícil para mim, porque eu sempre me via fora, né, do padrão. E isso ocasionou, assim, muitos problemas. Eu sempre tive essa relação muito problemática com o meu corpo, eu me achava horrorosa, muito feia, eu tinha ódio mesmo, ódio do meu corpo, ódio da minha imagem, eu me achava
indesejável, né? Não é nem pouco desejável. Isso desde quando, Bela? Assim, que você consegue lembrar que você começou a se sentir que tinha algo estranho com você? Porque, assim, uma criança, bem criancinha mesmo, ela não tem essa noção, né? Você lembra mais ou menos que idade que você tinha quando você começou a se sentir inadequada, assim? Ah, não lembro. Não sei dizer, assim, mas eu lembro que na escola já tinha, né? O que hoje a gente chama de bullying. Eu não sei se... Talvez já existisse mesmo naquela época, com essa mesma intensidade de hoje. Mas eu lembro que, assim, todo mundo, de certa forma, sofria um pouco, né? Esse bullying. Mas eu acho que, assim, não é porque todo mundo sofria que machucava menos, né? Total. Então, eu acho que, assim, porque você era gordinha, porque você usava aparelho, porque você era magrela. Então, assim, todo mundo zoava todo mundo. Tudo bem, isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Ah, mas bullying, todo mundo zoava todo mundo na minha época. Mas não é por isso que machucava menos, assim, né? Então, assim, claro, gorda, baleia, saco de areia, desde sempre, né? Uhum. E é uma coisa, assim... Então é desde criança mesmo. Desde que se entende por gente, literalmente, assim, desde que entende as coisas, sei lá, desde que entende o mundo como ele é, assim, né? Eu também, é a mesma experiência, assim, né? E tem uma coisa muito legal que você falou sobre ser mulher, né? E acho que por isso que nós duas estamos aqui, e hoje não tem Lucas, não tem Hugo, é a gente mesmo aqui, porque as pessoas têm uma sei lá, uma tendência a ter esses padrões, né? Então, assim, eu sou professora de educação física, não dou mais aula, mas sou professora de educação física, e a Bela é uma mulher normal, né? Uma mulher normal, não, uma mulher advogada, como se eu não fosse normal. Aí eu já falando que eu não sou normal, né? Mas entende? Olha só o tamanho do preconceito, né? Porque, assim, muita gente acha que na faculdade de educação física tem uma cápsula, assim, que eles dão lá na hora que você pega seu diploma, e aí essa pessoa nunca mais vai ser gorda, entendeu? Tipo, as pessoas pensam isso, que nutricionista, professor de educação física, sei lá, médico, endocrinologista, essa pessoa ela não pode ser gorda, né? E assim, quem nunca passou por isso não faz ideia, né, Bela, do que pode estar do que pode não, do que com certeza tem por trás de uma pessoa que está com sobrepeso. Então, assim, uma coisa que eu queria falar muito aqui, lembrar, é que apesar de a gente estar aqui falando de padrões e tudo, nós não estamos falando que ser obeso é legal, né? De jeito nenhum. A gente está aqui falando que sim, que a obesidade é uma doença. No CrossFit, ou né, na educação física no geral, a gente luta contra essa doença, que é uma doença crônica, que mata, né? Mas existe o saudável, que não é o perfeito imposto pela sociedade e, assim, até dentro de comunidades, né? Então, dependendo na comunidade do CrossFit, você precisa ser de tal forma. Na comunidade lá da galera que é modelo, é outra forma, né? A gente tem aquele padrãozão sociedade, mas piora mais ainda quando você vai entrando nas tribos, assim, né? E ir buscando, tipo, tá, como que a modelo tem que ser? Como que a do CrossFit tem que ser? Como que não sei quem tem que ser? Então, assim, isso machuca demais mesmo, que nem você falou. Você se lembra, Bela, de ter, assim, sentido ou realmente sido diagnosticada com algum transtorno alimentar ou algum transtorno psicológico, de repente, por conta disso? Olha, é um autodiagnóstico mesmo, o que eu me fiz. Eu nunca procurei. Eu faço, né, análise já tem muitos anos, entre idas e vindas também. Para um pouquinho e volto, para um pouquinho e volto. Mas eu nunca procurei uma ajuda específica para falar sobre essa questão da minha compulsão alimentar, né? Mas, assim, nem precisaria. Eu acho que, assim, eu já identifiquei com bastante facilidade que a minha ansiedade, que eu acho que é um problema muito comum hoje em dia também, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, que eu acho que isso evidenciou muito. A gente está ansioso, né? A gente tá tendo que lidar com muita ansiedade, muita incerteza, muita instabilidade. Isso gera, né, ansiedade. E aí eu acho que cada um vai pro seu... foge para onde dá, como diz a minha mãe, né? Então, assim... no meu caso, eu nunca fumei cigarro, não gosto, nunca... Até quando a gente
passou pela fase dos 13 anos, né, que era bonito fumar, que era legal fumar, pra mim era super complicado, porque eu era a única amiguinha que não gostava de fumar, e eu tinha que fingir que eu gostava, porque, poxa vida, só eu não gosto, né, então eu ficava segurando o cigarro, assim, mas nunca gostei, sempre achei horroroso, fedido, nunca gostei de fumar. Beber também não é o meu escape, claramente. Eu bebo socialmente, né? A gente fala bebo socialmente, mas o que eu quero dizer com socialmente é que, assim, eu nunca bebi até cair no chão, entendeu? Nunca tive problemas com bebidas, porque às vezes você consegue perceber, né, quando a pessoa tem uma questão ali com a bebida, né, que a pessoa tá sempre bebendo muito, em qualquer reuniãozinha, em qualquer festa, a pessoa tá caindo de bêbada. Também não era a minha questão, né? A minha questão era comida. Então, eu sempre consegui identificar isso, a minha compulsão alimentar. Que é o quê, para mim? Quando eu estou muito ansiosa, eu como até passar mal. Entendeu? Que é uma coisa assim, que eu acho que aí dá para claramente você perceber que tem alguma coisa errada, né? Porque você não come para matar a sua fome. Você não come porque você está... tá com fome e aí quando você está satisfeita você para. Não, para mim o limite é passar mal. Então aí a gente já identifica, né? Eu acho que um probleminha ali, uma compulsão, né? Assim, eu também não sei te falar, né? Mas até fica já o convite, Vanessa Lima, se você estiver ouvindo, é uma nutri, né? Que também é nossa aluna e ela é especialista em transtornos alimentares. O que eu acho incrível, o trabalho dela, ela tá fazendo psicologia agora por conta disso. Já fica o convite para um podcast também. De repente a Bela vem, faz nós três também. Falando sobre esses transtornos, né? Porque a gente às vezes tende a falar também assim. Já viu quando a gente fala assim, é que eu tenho toque, né? Na verdade não é toque, é um incômodo por, sei lá, um quadro torto, mas a pessoa que realmente tem toque, nossa, é um sofrimento absurdo, ela não sai de casa, enfim, tô falando do que eu sei aqui bem por cima, também nem vou aprofundar para não falar bobeira, né, mas é bem isso, né, a compulsão alimentar também tem isso. Eu sei que uma das coisas é isso aí que você falou, né, de comer até passar mal, sei que uma das outras coisas é comer qualquer coisa, então, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão, ela come muita cenoura, entendeu? Então não é, eu tenho compulsão por brigadeiro. Meu, todo mundo já foi em alguma festa de criança, comeu a mesa inteira, né? Mas quando a pessoa... Assim, eu conheço uma amiga, tem uma amiga que hoje ela mora em Orlando, inclusive ela gera muito conteúdo na internet sobre compulsão alimentar hoje, porque ela realmente venceu a compulsão. E eu não me esqueço ela contando assim que ela tinha 35 quilos a mais do que ela tem hoje. E ela é bem baixinha, então que nem eu. Imagina eu, 35 quilos, né? Tudo muito maior. E ela conta que ela ia no supermercado e ela comprava sorvete, bolacha recheada, iogurte, sabe essas coisas que a gente compra e que tá tudo bem, comer um pouquinho, tudo. Só que ela disse que punha tudo em cima da mesa, assim, quando ela chegava e falava, como que eu vou engolir tudo isso? Aí ela punha tudo dentro do liquidificador, batia e metia pra dentro. Você tá entendendo? Que é uma coisa que, assim, não tem como você dizer que isso é falta de força de vontade ou que isso é... Não, isso é uma doença, né? E, assim, é muito fácil para as pessoas entenderem uma doença, né? Falar, a pessoa tá com câncer. A pessoa tem um problema no coração. Ela precisa de remédio para isso. Agora, você tomar um remédio para compulsão alimentar, para ansiedade... que horror! Você viu que ela tá tomando tarja preta? Você viu que ela foi no psiquiatra, que horror, né? Então, eu acho que isso atrapalha, não que todo mundo precise, né, também disso, mas sim, essa minha amiga precisou, né, de tratamento e tudo mais, porque eu imagino o nível, né? Eu, por exemplo, eu já fui diagnosticada com compulsão alimentar, mas não nesse nível, nunca fiz isso, de pegar um monte de comida, bater no liquidificador, mas eu já fui a pessoa que já comeu brócolis até morrer. Sabe assim, tipo, brócolis, cenoura, tipo, o que tem aqui? Como eu sabia que eu tinha esse problema, vamos dizer, com a alimentação... Então, não tinha coisas gostosas em casa. Abria a geladeira, o que tinha? Ovo, brócolis e, sei lá, cenoura. Então tá, então eu vou comer isso aqui até passar mal. Sabe? Então, que nem a Bela tá falando. É uma coisa que você realmente não consegue controlar. É uma coisa psicológica mesmo, psiquiátrica, né? Não é vagabundagem, né? É realmente, assim, vamos dizer... igual popularmente é ouvido aí, é uma coisa que é pra tapar buraco mesmo, né? Tipo, eu tô com um buraco aqui dentro de alguma coisa, eu tô sentindo algum peso muito grande e são duas questões, na verdade, que eu aprendi na terapia. Que uma questão é o buraco que às vezes você sente. Tem um buraco que eu preciso tampar. E outra questão que também tem que ser analisada é que peso que eu estou sentindo
assim, na minha cabeça, que eu preciso externalizar. Então, assim, peraí, parece que eu não tô pesada o quanto eu tô me sentindo. Então, eu preciso ficar bem pesada para que todo mundo veja o quanto está pesando e alguém venha me ajudar. Né? Claro que isso tudo inconsciente, ninguém fala, vou comer para ver. Não é assim, né? Mas, enfim, a questão é que o buraco é muito mais embaixo, né, Bela? E é muito sério isso. Puxando, né, pro CrossFit, porque muito dessa compulsão, de toda essa minha questão, foi o que me levou ao CrossFit. Foi uma vida inteira procurando alguma atividade física que me fizesse suportar fazer, né? Não era nem uma coisa assim. Eu nunca gostei. Eu sempre fui o estereótipo, que é uma coisa que agora, assim, também, com 30 anos, a gente vai aprendendo a se entender, a se respeitar, né? Não sei se é uma coisa que a gente pode falar assim, eu nasci assim, mas todo a minha conjunto, né, das minhas vivências desde a infância e tal, eu acho que me levou para um caminho que eu não vou ser, nunca fui, eu não era criança atleta, entendeu? Eu não era criança extremamente ativa que gostava de correr e disso, daquilo, não sei o quê. Eu era criança nerdinha, eu passava meus recreios na biblioteca lendo, entendeu? Então, assim, eu era a última a ser escolhida na educação física, todo esse estereótipo, né, entre aspas. Então, assim, eu sempre tive que procurar alguma coisa que me fizesse minimamente suportar o fato de ter que fazer exercício físico. Porque eu fazia o exercício físico única e simplesmente como uma obrigação para eu não ser tão chamada de gorda, baleia, e para não me sentir tão mal assim. Era esse o lugar do exercício físico na minha vida, entendeu? E eu acabei chegando no CrossFit por indicação de algumas amigas que estavam no CrossFit e que falaram, não, o CrossFit é diferente de tudo, porque o CrossFit é muito dinâmico, né? Foram muitos anos de academia também, lutando com a academia, não sei o quê, e nossa senhora, eu não suporto. E aí, quando eu entrei finalmente no CrossFit, eu tinha um pouco de medo, porque todo mundo falava, CrossFit, nossa, o CrossFit é muito intenso, o CrossFit é para quem é muito forte, muito condicionado e tal. Mas mesmo assim eu fui lá, ver o que acontecia, né? E deu super bom, eu descobri, assim, no CrossFit, né, alguma coisa que realmente eu pudesse, um exercício físico que fosse para mim mais do que só uma obrigação, né, alguma coisa que eu realmente sentia prazer em fazer, né, que era legal, que eu me divertia também, tanto né, que foi o único exercício físico na minha vida inteira, que teve épocas na minha vida que, eu não sei se você lembra, eu ia no CrossFit de segunda a sábado, e se eu abrisse no domingo, eu iria também com certeza, entendeu? Então, assim, o CrossFit entrou nesse lugar, mas ele não ficou nesse lugar, né, da obrigação do exercício físico para você se manter minimamente dentro dos padrões e não se achar horrorosa. Foi mais que isso. E aí, CrossFit, melhor esporte. Total. Teve algum momento, Bela, depois do CrossFit, que você sentiu que de repente você poderia cair nessa armadilha de se sentir, como eu falei, das tribos e tudo, né? E aí, claro, tem um pessoal do CrossFit que a gente vê, principalmente no Instagram, porque na realidade do box não é o que a gente vê, né? Não é sempre as pessoas saradas e tudo. Não, mentira. Lá dentro do box são 99,9% das pessoas são pessoas, né, com corpos normais. Que ela falou, né, que ela acha tudo. A maioria das pessoas acham que você vai ir pro CrossFit, você tem que ir pronto. Exato! Pô, lá só tem gente que já é sarado, que já tá preparado, porque é muito intenso. As pessoas acham que é isso. Não, é igual uma academia normal, você tem que ir pra ficar preparado pra alguma coisa, não perfeito. Pronto pro CrossFit. Isso que o Biro tá falando é assim, perfeito. Eu ainda atendo as pessoas que chegam pra conhecer, né, e tudo. E assim, não tem... Eu escuto essa pergunta direto. Você acha que era melhor eu fazer um pouquinho de musculação antes? Não tem nada a ver. Se você quer fazer crossfit, você tem que treinar crossfit. Pode até te atrapalhar a musculação, porque, né, o crossfit é outra pegada e tudo. Mas, assim, se teve algum momento que você se sentiu muito pressionada pelo CrossFit, né? Porque eu tô aqui para defender a saúde de todo mundo, não para defender só o CrossFit, né? Mas, assim, da experiência que a gente tem lá no box, né, já de quase 8 anos, assim, a gente percebeu
já, esses dias eu estava conversando com uma outra aluna também, que em algum momento algumas pessoas se perdem nessa do caramba, esse esporte é tão legal, que legal ele foi feito pra mim, por conta de, sei lá, rede social, porque daí viu a atleta lá de São Paulo, não sei o quê, que é maravilhosa, e nossa, por que eu treino crossfit, igual você falou, de segunda a sexta, e por que eu não sou assim, por que eu não vou competir, né? E aí muita gente acaba fazendo um negócio que talvez salvaria a vida dela, por uma desgraça na vida dela e para de fazer. Em algum momento você se sentiu pressionada, assim, com o CrossFit? Então, pegando o gancho do que você estava falando, que eu acho muito importante, assim, você falou do Instagram, né? Muita gente do CrossFit, não sei o que, vai pro CrossFit, não se vê ali o Instagram e tal. Como tudo na vida hoje em dia, né, amiga? Porque, assim, o Instagram é um problema sério. É uma solução também, é legal, você se diverte, você vê, você tem uma informação ali, né? Um acesso à informação rápida, fácil, gratuito e tal. Mas também pode ser muito ruim. Eu acho que para muita gente o Instagram faz muito mal nesse sentido. Porque tudo que está ali, ou quase tudo, creio eu, é uma ilusão, de uma certa forma. Ou, na melhor das hipóteses, eu acho que é uma realidade com Photoshop, né? Então, assim, você vê aquilo e você vê que não tem nada a ver com a sua realidade, fica uma coisa assim, né? Nossa, puxa vida. Sendo que tudo que tá ali, quase tudo, é mentira, né? Na verdade, é planejado, né? Eu costumo falar assim, ó, lá nos stories do Instagram, se você postar muito, se você postar o limite de stories que dá pra postar, são 10 minutos por dia. Então você pensa, são 24 horas no dia de uma pessoa, né? Só que assim, ninguém zera aquilo lá, assim, acho muito difícil alguém zerar, acho que nem as blogueiras mais famosas, assim, não zeram esses 10 minutos. Então pensa assim, a pessoa tá postando, ela não tá postando nem 10 minutos, né? Não sejamos hipócritas, ninguém vai postar lá, ninguém, seja influenciador ou não, ninguém vai postar, olha gente, eu aqui tô pagando meus boletos agora, nossa, agora eu tô aqui chorando, menino, eu levei um pé na bunda, você não tem... Ninguém faz isso, ninguém, sendo influenciador ou não. E aí eu vejo a necessidade, sabe, Bela, da gente cuidar da nossa própria saúde mental, porque tá muito mais em quem tá vendo do que em quem está postando, que quem tá postando, seja eu, seja você, seja a Gabriela Pugliese, ela vai postar aquilo que é legal, que faz bem pros outros. E graças a Deus, porque imagina se a rede social fosse um lugar só de desgraça. Abriu um tá chorando, abriu o outro tá, né? Mas, realmente, cuidar da nossa saúde mental, pra você olhar e ter esse discernimento disso que você tá me falando, de tipo, isso aqui não é real, no sentido de que a vida dessa pessoa é isso aqui. O tempo todo. Né? Isso aqui né? são 10 minutos do dia dela que foram, assim, programados pro que ela quer postar. Da mesma forma que qualquer pessoa faz, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental em relação à rede social, com certeza. Mas eu acho que eu dei uma desviada do foco. Queria isso, voltar aqui sobre isso, do CrossFit. Então, eu acho que assim, em alguns momentos eu tive, né, que parar. Eu parei de fazer CrossFit, acho que 2 vezes. Eu parei, voltei. Tô voltando agora, acho que pela 2ª vez, porque eu me machuquei, né? E assim, e hoje eu vejo com muita clareza que eu me machuquei porque eu ultrapassei o meu limite, né, por causa de um sentimento de competição que eu acho que às vezes o CrossFit pode propiciar se você não tiver com um discernimento assim muito, né, porque você vai treinar com pessoas, com todo tipo de gente, né, na sua aula vai ter gente que está mais preparada e menos preparada também, mas a nossa intenção, acho que a nossa cabeça já automaticamente vai eu preciso alcançar aquela pessoa, né, que tá melhor que eu, que tá indo mais rápido, que tá fazendo com mais carga, e eu acho que eu fui vítima disso mesmo, auto-vítima, né, eu mesma criei essa armadilha pra mim, de ver o fulano e a fulana e a ciclana fazendo com... mas é mais carga. Não sei o quê, então eu tenho que pôr mais. Não sei o quê, porque eu não vou ficar pra trás também, né? E aí isso levou a lesões, né? Eu me machuquei. E assim, dessa vez... Tanto que da última vez que eu parei de fazer CrossFit, eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia fazer CrossFit. Olha só. Tanto... Tá vendo? Esse é o ponto. Essa era a pergunta. Teve algum momento que você olhou e falou assim, não, isso aqui não é pra mim, porque imagina... E não é verdade, é aquela ilusão, não é bem uma ilusão, como é que fala? É um falso sentimento de que de todo mundo é melhor que você. Não, e é um limite errado que você põe, né?
Tipo assim, e eu lembro que o Hugo me falava isso. Eu vendi tudo que eu tinha de crossfit. Eu vendi os meus tênis de crossfit, eu dei embora. Tinha um tênis que eu vendi, teve outro que eu dei embora, teve outro... a minha munhequeira eu vendi, a minha joelheira... Como que chama aquele negócio, gente? Joelheira. É. Que eu tinha pagado mó caro, que era joelheira, de não sei das quantas, eu vendi. E o Hugs falava pra mim, não faz isso, espera um pouco. E eu falava, não, nunca mais eu vou voltar agora. Porque agora eu me machuquei, porque agora eu tô velha, porque agora eu nunca mais... E aí, assim, quando eu decidi voltar dessa vez agora, primeiro eu voltei a fazer umas aulas particulares. Com o Hugs. Ah, lembro, verdade. Que até tava fechado o box, Tava fechado o box. Uhum. Ele ia lá em casa e aí ele falou assim pra mim, nós vamos voltar de... Esquece tudo que você fazia, esquece toda a carga que você já pegou, esquece seus PR, esquece tudo, porque nós vamos voltar do zero não, mas nós vamos voltar do começo. Uhum. Do começo. Então você vai começar a fazer os primeiros WODs que tiver movimento de LPO, você vai fazer com o bastão. Depois você vai fazer com a barra de 10 e você vai me obedecer. Perfeito. Aí eu falei, bom, agora, então tudo bem. E aí, assim, quando eu virei essa chavinha de novo, né, que eu desvirei, na verdade, a chave de falar assim, não, CrossFit é pra mim ainda, eu vou conseguir. Provavelmente, não do jeito que eu fazia, até porque o jeito que eu fazia me levou a me machucar. Exato. Mas eu estou fazendo de novo, esse é o ponto. E assim, é muito cedo pra falar, mas eu chuto que vai ser melhor. Com certeza, vai ser melhor. A gente já tá com casos de pessoas com histórias muito parecidas e que falam assim, cara, como assim? Na hora que eu falei, beleza, vou fazer CrossFit desencanado de carga, foi quando eu consegui levantar a melhor carga da minha vida. A gente já tá tendo isso de agosto, que agosto? Quando foi que a gente voltou? Outubro? Foi outubro que a gente voltou da... Ai, não sei, gente. Mas faz muito pouco tempo, sei lá, faz 4 meses, eu acho que a gente voltou. E teve gente batendo recorde da vida, sabe? Simplesmente porque talvez... Nossa, me veio isso na cabeça agora, hein? Talvez, assim, estamos todos voltando de uma quarentena. Então, assim, tá todo mundo, um tá na bosta, outro tá na merda. Desculpa, gente, não resisto. Mas é tipo assim, entendeu? Não tem ninguém melhor que ninguém, a não ser que alguém tenha burlado aí, tenha treinado compulsivamente. Duvido, né? E aí, a cobrança acabou sendo um pouco menor, né? Porque, deixa, eu vou voltar, o outro vai estar... E aí, de repente, todo mundo começou a se desenvolver por começar do começo, igual você falou, não é do zero, de jeito nenhum que é do zero. Esses dias até fiz um stories falando exatamente isso. Gente, não é um esporte ingrato. Tem muita gente que tem mania, né? CrossFit é super ingrato, musculação é super ingrato. Gente, nada é ingrato. Tudo que você faz fica com uma memória. Uma pessoa de 30 anos como você, que nunca fez nada, assim, nada, ela tá começando do zero. Você não. Por mais que você tenha ficado, 5 anos sem... Quando você volta, o corpo tem memória muscular, o neural, pro CrossFit, principalmente o neural. Como que uma pessoa vai chegar fazendo um snatch, fazendo um clean jerk, que seja com o bastão, né? Você já tinha essa condição, né? Então, assim, é muito louco, é muito a ser analisado, assim, mas como que tudo tá na nossa cabeça, né, Bela? Tudo, inclusive, esses dias, antes de voltar, né, pro CrossFit, e antes de me machucar, quando eu fazia CrossFit, eu tinha um limite que eu coloquei na minha cabeça que eu não sabia fazer double under e que eu não esquece. Não, o double under não vou fazer, não. E eu treinava bem, eu tava pegando uma carga legal e tal, só que o double under, eu tinha colocado isso pra mim. Não, o double under não sai, não vou fazer, não vai sair, não vai dar certo. Olha só. E esses dias, eu não saiu uma atrás da outra, assim, mas teve acho que foi na parte do meio, no aquecimento, não sei o que tinha que fazer. E eu fiz assim, saiu várias. Saiu várias. E se for pensar, o momento de fazer double unders não seria esse, se fosse pela lógica, né? Porque eu tô voltando agora, porque eu tô acima do peso, nananana. Então, assim, agora, nunca pensaria que eu faria... o número de double unders num dia que eu fiz, agora. Teria que ser naquela época. Sim. Então, acho que vai de encontro, né? Isso que você tá falando. Total, da cabeça, né? Total, porque se você põe na tua cabeça que você não vai, né? E, assim,
É que eu acredito muito nisso de energia e tudo, mas assim, mesmo que você seja extremamente racional, se eu quero pegar esse copo, eu primeiro preciso pensar que eu vou pegar. Se eu falar, vou pegar esse copo, não, eu não consigo pegar. Eu não consigo, então tudo acontece na cabeça primeiro, né? E a gente tem esses bloqueios e, enfim... Era isso, né, Bela? A gente queria passar um pouco da nossa experiência, do quanto o CrossFit pode ser benéfico. E como eu sempre falo, já falei em outros podcasts, não deixa esse negócio que é tão bom pra você, né? Falando pra você aí que tá ouvindo, não deixa esse negócio que é tão bom pra você se tornar um inferno na sua vida. Se tornar uma cobrança, se você olhar pro outro e falar, não, eu preciso ficar com esse corpo, eu preciso levantar esse peso de snatch, eu preciso fazer tantas double unders. Porque é sempre você contra você mesmo, né? Parece uma frasezinha feita, né, de CrossFit, de tipo, CrossFit é você contra você mesmo, mas no fundo é isso, porque é isso que vai te fazer melhor, né? E tudo bem se você quiser um dia dar uma apertada e melhorar sua performance, ou então você quer ficar mais magrinho, e tudo bem, mas faça com que isso seja leve, né? E principalmente procure ajuda, sabe? Quando você achar que a coisa tá saindo muito do eixo, né, Bela, igual... Assim, não é mais só um ataque à mesa de docinhos, e sim ataques a brócolis e outras coisas. Vai procurar ajuda, vai resolver, né, o que é que tá pegando, porque isso é muito importante. Dá um recado final aí pra galera. Ah, gente, não sei. Isso é sempre uma surpresa, né? Dá um final aí, tipo, ai, não pensei nisso. Eu acho que pensando no que a gente tava falando, uma dica, sei lá, uma coisa, se eu puder contribuir com alguma coisa pra alguém que tá nessa também de padrões insuperáveis e, meu Deus, e o CrossFit é uma coisa pra gente que tá muito condicionada já, é muito forte e tal. Eu acho que assim, a gente tem que... Eu fiz esse exercício e me ajudou. Eu, hoje, tenho o corpo que eu posso ter. Entendeu? Tipo assim, eu treino. Hoje eu consegui, que pra mim já foi uma puta de uma vitória. Sabe? Romper essa chavinha do exercício físico como um sofrimento, uma obrigação, uma coisa que assim... Não, hoje eu faço exercício físico, não é porque eu não quero ser blogueira fitness, eu não quero ser a musa do verão, calor no coração, entendeu? Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir disposta para eu conseguir fazer, por exemplo, qual que é meu foco hoje? Sou advogada, estudo. Qual que é meu foco hoje? Me sentir bem, ter a coluna boa, para eu sentar na cadeira sem sentir dor e estudar. Pra mim é isso, entendeu? Pra mim o CrossFit hoje entra nesse lugar e tá me servindo e tá sensacional. Eu quero dar uma melhoradinha com o tempo e tal, mas eu tô no meu ritmo, entendeu? E a gente vai percebendo essas evoluções. É super legal, né? Só que assim, é devagar, Só que é legal, no fim das contas vale super a pena. É isso, eu acho. É isso aí, é transformar o CrossFit em algo que vai te ajudar para a sua vida, né? E não fazer do CrossFit a sua vida se você não tem a intenção de ser o campeão brasileiro, né? Que a gente sempre fala, tá tudo bem se você tem essa intenção, mas se você não tem, que é a maioria das pessoas, então pense, né? O que é a tua vida hoje? Pô, você é advogada, você quer simplesmente ser saudável, mais motivada para trabalhar, porque vamos combinar, né? O treino de hoje mesmo, a gente treinou juntas hoje. Nossa, eu saí de lá assim, caramba, eu posso dominar o mundo agora. E nada a ver com treino. É tipo assim, nossa, agora eu vou chegar, eu vou estudar o que eu tenho que estudar, eu vou, né, fazer o que eu tenho que fazer no trabalho e usar o CrossFit para isso. Muito bom, muito bom. É ótima mensagem final, gostei demais. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Comenta com a gente se você se identificou. Acredito que quem vai se identificar mais são pessoas que passaram por alguma coisa parecida, né? É uma situação que eu entendo que ainda vai demorar um tempo para as pessoas entenderem, como a gente falou sobre... é fácil a pessoa falar que está com uma doença física e dizer que ela está doente, é fácil para as pessoas aceitarem, mas dizer que ela tem uma doença, né, psicológica, um transtorno alimentar, ainda é muito complicado para a sociedade. Mas eu acho que está mudando essa chave, viu? Só para concluir, sim, assim, eu acho que principalmente a pandemia, assim, deu um enfoque, assim, para coisas, tipo assim, pessoal, não está todo mundo bem o tempo todo, as pessoas têm, né, vamos cuidar da saúde mental mesmo, que eu acho que e física, óbvio, sim, né, porque também a pandemia jogou isso na nossa cara, né, saúde física e mental, porque tá tudo relacionado, a física, mental com a física, tudo somos uma coisa só. Não, perfeito, é muito isso, assim, muito, muito, muito isso.
E que espero que você tenha se identificado, ou se você não se identificou com essa história, que você fique mais atento, mais empático, de repente, né? Se você percebe que tem uma pessoa, de repente... Sempre falo isso, tem uma pessoa que de repente nunca foi tão gorda, de repente ela vai, você fala, meu Deus, 20 quilos a mais essa pessoa tá pesando. Não julga, chega e fala, cara, você tá precisando de ajuda, o que tá acontecendo, né? Porque isso faz muita falta, né? Assim, faz muita falta. Se não ajudar, não atrapalha, né? Exato, então não fala nada, fica quieto, sabe, né? Porque todo mundo tem espelho, todo mundo sabe que engordou, todo mundo, né? Ninguém fala, nossa, jura? Acorda um dia e fala, meu Deus, engordei tanto assim, nem tava vendo. Não, você viu, você tentou pôr a calça, não serviu, né? E pode ter certeza que tem alguma coisa, assim, bem maior por trás. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais. E é isso, deixa seu feedback aí pra gente. Isso aqui vai ter um pedaço no Instagram, um pedaço no, sei lá, no YouTube. Onde mais que a gente põe isso, Biro? No Spotify, isso aqui vira tudo, né? E deixa seu comentário pra gente saber também onde você entra nessa história. Porque eu tenho certeza que ou você passou por isso, ou você conhece alguém que passou, né? E é isso, um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau!